Bom dia, muito bom dia. Está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. Noticiário hoje em São Paulo e praticamente em todo o Brasil está voltado para as eleições do próximo domingo, que estarão elegendo prefeitos e vereadores. Tivemos hoje a publicação de detalhes de um debate realizado ontem pela Folha. A Folha dá destaque ao debate que ela e o UOL, que é um órgão ligado à Folha, realizado ontem entre 5 dos candidatos a prefeito de São Paulo. Para dizer a verdade, sempre tem algumas pequenas revelações, mas o debate que eu assisti de ponta a ponta foi uma chatice. Foi uma chatice porque, com um número imenso de debates, tem vezes que você acha que está assistindo o videotape do debate. São coisas que se repetem. Algumas baixarias novas, algumas confissões, um confessou que já fumou maconha e não gostou, o outro que teve um problema mental e foi internado, teve uma depressão, enfim, e coisas que eu acho que tem que ser discutidas, que é essa questão da corrupção, do passado dos candidatos, da vida dos candidatos. Tem gente que acha que isso é baixaria, não é, precisa ser discutido, mas não só, não exclusivamente. É uma parte da discussão. Se a pessoa foi presa, se a pessoa foi processada por uma questão de corrupção eleitoral ou administrativa, etc., etc., isso não pode ficar fora, e os outros candidatos evocam para desnudar politicamente seus adversários. Não teve nenhuma baixaria física, não teve nenhuma guerra, nenhuma briga, mas foi um momento ruim. Até porque nós estamos tendo, é chato dizer isso, estamos tendo excesso de debates. É muito debate. Eu não sei. Em verdade, a ideia seria que as entidades que promovem debates se reunissem e marcassem alguns poucos debates, onde todos os patrocinadores, os organizadores participassem. Então você juntaria os jornais, juntaria as emissoras de televisão. Quando eu era editor da Folha, nós fizemos isso uma vez. Juntamos jornais, juntamos as emissoras de televisão e fizemos um debate em conjunto. Mas é muito difícil unir órgãos que têm, às vezes, uma atitude acirrada quando estão em concorrência. Em segundo lugar, ainda sobre a eleição, saiu uma pesquisa Quest, que é patrocinada pelo O Globo. Daqui é a primeira página do Globo, para ver se eles puseram a própria pesquisa na primeira página, mas a pesquisa tem a pesquisa do Rio e de São Paulo. Vou dar de São Paulo antes. São Paulo tem quadro de tríplice empate com Nunes, Boulos e Marçal. Aí os 3 estão ainda empatados. Não dá para saber quem vai ganhar. Tem um que está na frente, que é o Ricardo Nunes, com 1 ponto percentual sobre o Boulos. Depois vem o Pablo Marçal, um pouco mais distante, mas ainda muito próximo ao segundo colocado aqui, que é o Guilherme Boulos. Então a situação
é uma situação de tríplice empate. Agora, aparecem umas declarações de alguns entendidos na matéria dizendo que existe um voto envergonhado a favor do candidato Pablo. Candidato Pablo teria um tal voto envergonhado e muita gente não votaria em Marçal, sem contar para os pesquisadores dos diversos institutos. É um fenômeno que ocorreu em 1985, quando Jânio Quadros foi candidato a prefeito. O principal adversário dele era Fernando Henrique Cardoso, e os institutos, inclusive o Datafolha, deram a vitória a Fernando Henrique Cardoso. Mas se descobriu posteriormente que as pessoas tinham vergonha de dizer que iam votar em Jânio Quadros, tal a campanha de desmoralização de que ele vinha sendo alvo. Então as pessoas preferiam guardar para si essa informação do que levá-la ao pesquisador dessa pesquisa Datafolha. E isso resultou numa vitória de Jânio Quadros, enquanto, na realidade, vitória de Jânio Quadros, enquanto o Instituto Datafolha anunciava a vitória de Fernando Henrique Cardoso. Aí atribuíram a mim bobagem, que eu perguntei a ele se ele acreditava em Deus. Tudo é uma longa história. Não foi isso que o derrotou. Já ele me disse que já sabia que estava derrotado. Enfim, eu fiz essa pergunta mesmo e faria de novo. Eu acho que é importante saber se a pessoa acredita em Deus ou não. Você vê que a religião, certo ou errado, tem uma grande importância. O público evangélico busca determinadas características para votar num candidato. E isso importa ou não. Importa saber se a pessoa acredita em Deus. Se a pessoa for evangélica, melhor ainda para ela em relação a esse público. Agora, tem um fenômeno interessante que é a Tabata. A Tabata em São Paulo deu uma crescida muito impressionante. Deixa eu ver na linha aqui, está aqui a disputa. Não consigo aumentar mais, mas a Tabata foi de 8 para 11. É uma subida meteórica. De repente descobriram a Tabata. Olha ela aqui, ó. Essa linha aqui, ó. Tá vendo? Vai para 11. Então a Tabata 8 para 11. 8 em relação à última pesquisa. Os outros mais ou menos mantiveram as suas posições. Agora, tem uma coisa importante na eleição, que são as rejeições. Dá uma espiada. Olha a rejeição do Pablo Marçal. Está aqui, lá em cima, tá vendo? Ó, lá em cima. Então, isso conta, né? A pessoa responde a pergunta: em quem você jamais votaria? Tá? O atual prefeito Ricardo Nunes, tem menos rejeição. O candidato Guilherme Boulos tem uma rejeição menor que a do candidato Pablo Marçal. Uma coisa que a gente tem que notar nessa eleição é o seguinte: o Datena, antes de ser candidato, quando havia a movimentação, quem será candidato, quando os partidos começavam a se movimentar, o Datena aparecia muito bem nas pesquisas. Chegou a aparecer em primeiro lugar. Então, ele se iludiu, ele foi, digamos, enganado pelas pesquisas, que eram verdadeiras, e que o nome dele era provavelmente o mais conhecido dentre os candidatos naquele momento, e ele se considerava um candidato com reais possibilidades. Eu confesso que eu também considerava o Datena um candidato importante quanto à possibilidade de vir a ser prefeito. E o que aconteceu? Na verdade,
apareceram outros nomes, começou uma campanha, o Datena foi exposto na televisão, no rádio, nas entrevistas, e não estava devidamente preparado. Não é que ele é ignorante politicamente ou não sabia. Não estava, não se preparou devidamente. Então, a imagem que ele tem como homem de TV, que é uma imagem de uma pessoa de sucesso, você pode não gostar de programa policial e tudo, mas ele é um sucesso na televisão. Essa imagem de sucesso não se transferiu para o Datena político. O Datena político é outra pessoa. Datena, homem de televisão, é um homem que triunfou na sua profissão, que é ouvido, que tem um público, que é popular. Isso não se transferiu devido, talvez, ao fenômeno de que não há transferência. Não é verdade, porque em muitos casos já houve transferências de pessoas de rádio e de televisão que conseguiram se eleger. Provavelmente foram eleitos vereadores, deputados, mas não eleições majoritárias. É aí que pega. Então, o Datena foi vítima disso. Não se transferiu. A imagem dele como homem de televisão é uma, a imagem dele como político é outra, e ele acaba nas pesquisas numa posição muito ruim, muito distante do que se imaginava antes do começo das eleições, quando apenas se cogitavam os nomes que iriam disputar as eleições. Deixa eu voltar para o Rio de Janeiro, eu não posso dar a todo mundo aqui, senão vou ficar dando pesquisa o tempo todo. O Ramagem deu uma subida. Candidato, olha, deu uma subida, mas o Paes ainda leva a eleição em primeiro turno. Mas está aí batendo na trave. O Ramagem está elevando a sua posição, não sei se isso redundará em ele ir para o segundo turno. Qual seria a resposta para essa ascensão do Ramagem? O fato de que o público vai tomando conhecimento mais profundo, vai se aprofundando a imagem dele ligada ao ex-presidente Bolsonaro. Aí aparece, Bolsonaro tem uma figura, e seus filhos têm uma figura forte no Rio de Janeiro, e isso leva a uma subida dele. Então, não se surpreenda se houver segundo turno, mas por enquanto a pesquisa mostra Paes com 53%, seguido de Ramagem com 20%. A campanha termina no sábado, o programa de rádio e TV termina na quinta-feira, e nessa mesma quinta-feira teremos o último debate, que será à noite na Rede Globo, que seria o debate decisivo. Tem um outro dado, cerca de 30% dos eleitores não decidiram, tem uma indecisão. Uns dizem que vão decidir em cima da hora, outros não decidiram, e essa porcentagem é alta e pode mexer com os resultados, por exemplo, em São Paulo, onde os candidatos estão ombreados, estão empatados. Essa coisa que um está um ponto acima e outro, não vá atrás disso, que isso é um detalhe que está respondido pelo empate técnico. O empate técnico pode variar, os próprios institutos admitem, por isso que existe o empate técnico, e na verdade, o candidato que está em terceiro lugar com 2 pontos de diferença do primeiro pode estar vencendo a eleição, e isso também pode mudar. Se você me perguntar quem você acha que vai ganhar a eleição em São Paulo no domingo, eu diria que eu não sei. E diria mais, não está decidido.
Muita gente vai decidir em cima da hora. Isso não está decidido. Vamos ter que esperar até domingo, quaisquer que sejam as pesquisas a serem apresentadas. Essa pesquisa Quest, a pesquisa Datafolha, são pesquisas sérias, sem querer atingir as outras, e mostram essa total e completa indefinição. No plano internacional, Israel realizou a ameaça que fazia de invadir o Líbano por terra. Tropas de Israel invadem o Líbano em operação contra o Hezbollah. O Líbano, que não é só do Hezbollah, que é muito dividido, vai tendo a sua população vergastada, a sua população sofrida pela invasão israelense. Pessoas inocentes vão morrendo e Israel resolveu colocar antolhos para as consequências colaterais, você chama isso, as mortes de civis, de crianças, enfim, você chama de consequências colaterais, uma expressão cruel usada na guerra, mas você vai procurando destruir seus inimigos, que são o Hezbollah. Você sabe que o Hezbollah prega, e se arma para destruir Israel. Não tem nenhuma outra reivindicação na pauta dessa entidade terrorista, como do Hamas também, a não ser destruir Israel. Para isso eles contam com o apoio do Irã, que por enquanto está se bancando em copas, porque Israel está mostrando os dentes também para o Irã, e o Irã está numa campanha de recuperar o seu moral perante o Ocidente, está sendo punido por sua decisão de continuar no seu plano nuclear, que suspeita-se, busca chegar a uma bomba, busca chegar a um artefato de guerra. O Irã diz que não. Então ele busca se aproximar porque está sendo economicamente retalhado, e isso repercute na população iraniana. Então também é um problema complexo. Os Estados Unidos deslocam tropas, os Estados Unidos têm um compromisso consigo próprio da manutenção de Israel vivo, não vão permitir a destruição do Estado de Israel. A deslocação ontem, anteontem, de tropas americanas para a área do Mediterrâneo é significativa disso, é um aviso aos navegantes, e então a gente não sabe o que vai acontecer. Essas coisas são imprevisíveis. O fato é o seguinte: Israel resolveu correr o risco de cutucar a onça com vara curta. Eu li um editorial do Estadão de manhã, realmente um editorial pesado. Deixa eu mostrar a manchete do Estadão: lista de bets liberadas sai hoje, site ilegal terá de fazer reembolso. Essa é a manchete. Aliás, tem uma propaganda da Tabata aqui, uma propaganda da Tabata. A Tabata pode não ganhar a eleição, é difícil que ela ganhe, tudo é possível. Mas é um nome que está sendo lançado aí de maneira importante no meio político brasileiro. Claro que ela está, no mínimo, se apresentando. Eu sou Tabata, eu penso isso, eu faço aquilo. Mas deixa eu voltar para o editorial. Vê o título do editorial, que é o primeiro da página de 2 editoriais da Folha. Da Folha não, do Estado. Um estranho conceito de civilização. Aí vem aquela linha fininha, presta atenção que é explosivo esse editorial. Barroso nos informa que a missão do Supremo é recivilizar o país.
De que civilização se trata quando ministros favorecem corruptos confessos e emasculam lei que moraliza estatais? É um pau do Estadão no Supremo, olha como há muito tempo eu não via. E aí tem passagens desse editorial, por exemplo, uma que eu li que bate no tribunal a partir do que o ministro Toffoli fez anteontem. Quer ver? Está aqui, ó. É de civilização que estamos tratando quando o ministro Dias Toffoli faz pouco caso do bom direito e da inteligência alheia ao apagar os fatos, sozinho, em sua atribuída missão de reescrever a história da Lava Jato? Pergunta o Estadão. E pior, usando como base desse misto de revisionismo e penitência perante Lula um conjunto de provas absolutamente ilegais obtidas por meio da ação insidiosa de um hacker, né? Estão se baseando em provas absolutamente ilegais. Estão se baseando em provas que a lei proíbe que sejam usadas. Será esse o diapasão iluminista do STF sinalizar à sociedade que corromper e ser corrompido ao preço de poucos anos de dissabores e ostracismo compensa nesse país? Pergunta o Estadão. Foi isso o que Toffoli indicou, mais uma vez, quando exonerou o notório empreiteiro Léo Pinheiro de todas as condenações por crimes que ele confessou em acordo de colaboração firmado com o grupo de trabalho da Lava Jato no âmbito da Procuradoria-Geral da República. No afã de se apaziguar com Lula, Toffoli não teve o cuidado de observar que Léo Pinheiro jamais poderia ser vítima de conluio entre, então, o juiz Sérgio Moro e a Força Tarefa de Curitiba, porque seu acordo de colaboração foi firmado em 2019 sob os auspícios de Raquel Dodge, então à frente da PGR, sendo homologado meses depois pelo ministro Edson Fachin. Quer dizer, transferindo isso para uma visão geral da Lava Jato. A Lava Jato teve suas sentenças aprovadas em todas as instâncias e, de repente, algum dia a história vai mostrar por quê, mas não foi à toa. A história toda da Lava Jato está sendo reescrita contra a população de São Paulo e a favor de grupos corruptos que viviam mamando nas tetas da União. E aí, eu não vou ler o editorial inteiro, né? Aí o editorial termina assim, que é sempre se referido à palavra civilização usada pelo ministro Barroso. É de civilização que estamos tratando quando ministros do STF viajam o mundo afora às expensas de indivíduos e empresas que têm seus interesses diretos em jogo na corte? Com notável arrogância, Barroso desdenhou da necessidade de um código de conduta para ele e seus pares, pois já há a Lei Orgânica da Magistratura, uma lei que muitas vezes os próprios ministros não cumprem, e o controle da TV Justiça, como se os casos de conflito de interesses se estabelecessem diante das câmeras. E aí termina. Diz-se com razão que o STF carece de autocontenção. Antes a corte carecesse só disso. Você viu que editorial pesado.
pesado. É bom que os senhores ministros do STF analisem esse editorial que leva à chancela do Estadão. Lista de bets, essas bets, quer dizer, vai precisar regulamentar. Lista de bets liberada sai hoje. Site legal terá de fazer reembolso. Plataforma sem autorização sai do ar dia 11 e deve restituir apostador. É o seguinte, precisa parametrar esse jogo. O Estado brasileiro está lançando um incentivo ao jogo, regulamentando, as perspectivas são de regulamentação. Você não pode proibir o jogo. Tá bom, estamos numa democracia, você não pode proibir e nem deve que quem recebe dinheiro do governo, dinheiro de subsídios do governo, jogue com esse dinheiro. Não pode, porque esse dinheiro já é gasto em álcool, em prostituição. Você não sabe no que as pessoas estão gastando. Não é especificamente para comida. Você não pode criar parâmetros, daqui a aqui não pode. Então, quem tem o Bolsa Família usa o dinheiro como quiser. Mas o que você pode fazer é proibir a publicidade dessas bets. Proibir, como a gente proíbe, como é proibido anunciar álcool, como é proibido anunciar cigarro. A propaganda é uma propaganda deslavada, uma propaganda exagerada porque mexe com o psico das pessoas, leva as pessoas à desgraça. Ou então o governo está com medo da Rede Globo, que está lançando um bet também. Está com medo da Rede Globo, o SBT também está lançando. Que história é essa? Que história é essa? Que posição é essa do governo? Acaba com isso. Não tem o jogo é difícil segurar, pode se instalar fora do Brasil, mas você não precisa incentivar o jogo como está sendo incentivado. Coragem, né? Vamos ver se o governo tem aquilo roxo para resolver, para fazer uma regulamentação restritiva, pelo menos de toda a publicidade. O que eu penso é proibir a publicidade, não é deixar a publicidade noturna, não. Proibir a publicidade, proibir. Deixa eu ver o que mais. Eu estou pegando os assuntos principais, separando o assunto principal, na verdade, é a eleição, já falamos da invasão. Ministério da Fazenda divulga a lista de bets que podem operar no país. Diz a Folha, editoriais da Folha, eleição em São Paulo ainda merece mais debate. E tem uma autoridade climática abstrata. Lembra dessa tal autoridade climática que o Lula inventou? Faz 3 semanas que ele anunciou, o Brasil continua pegando fogo. Está em cinzas o Brasil e essa autoridade climática não sai. Por que não sai? Porque nem o governo sabe o que parecia que era a salvação da lavoura. Nada, ninguém sabe. Será que o presidente Lula sabe exatamente o que ele anunciou, que é essa autoridade climática? Ninguém sabe o que é isso, ninguém sabe para que serve, e se for criada, ninguém sabe onde vai ficar. Com a dona Marina, com a Casa Civil. Tem uma disputa sobre o nada, porque ninguém sabe como será essa autoridade e que autoridade terá. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha enquanto o país está em chamas. O país está em chamas. Desculpe, quem tomou cafezinho conosco? Deixa eu dar uma... Janete Gávea, ou Gavia, Juscelino Silva, Clemente Silva, Elisiel Gonçalves, Wagner Alves, Neuza Araújo, José Rubens, Edinaldo de Assis, Elias Azevedo, Roberto Manuel, Raíssa Costa,
Sônia Barini, Rosimeire Evandra, ou Evandro, Silas Oliveira, de Caxambu, Minas, Cíntia Gomes, de Cuiabá, Marcelo Oliveira, de Almirante Tabandaré, desculpe, e Rosalda Gonçalves, de Unai, Minas Gerais. Pessoal, muito obrigado por sua audiência, por nos acompanhar. Eu não quero convencer ninguém das minhas convicções, é mero exercício para discussão, a sua posição, o que você pensa a respeito disso ou daquilo, a sua posição ideológica é respeitada, mas estou colocando coisas para o seu exercício político, para o exercício da sua cidadania. Muito obrigado mais uma vez pela atenção. Tenha um bom dia.